Depressão, um mal que atinge milhares de pessoas no mundo e agora mais do que nunca acomete também crianças e adolescentes. Diante de um quadro de depressão, muitas pessoas acabam se entregando à tristeza, ao medo, ao sentimento de culpa, à ansiedade, à baixa autoestima e inclusive pensamentos de morte. E apesar de a depressão ser uma realidade, no caso das crianças e adolescentes, fica ainda mais difícil constatar porque os sintomas podem ser confundidos com falta de educação, birra ou uma fase da idade. E aí, diante da constatação da doença, algumas famílias se perguntam o que fazer. Bem, a resposta pode vir de um tratamento psicológico, mas também pode estar em um anime. Quem está com depressão muitas das vezes tem dificuldades em se agarrar a algo positivo. Em muitos casos, uma pessoa com depressão não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair, de praticar uma atividade física ou mesmo conversar com alguém. E então, nem que seja por mera curiosidade, ela começa a entrar neste universo. Os animes, na maioria das vezes, é uma forma saudável de entretenimento. Ao assistir um anime, podemos nos encontrar em um mundo de aventuras, fantasias, alegria e mistério. Os animes, por mais que para alguns possa parecer sem sentido, ajudam muitas pessoas a, pelo menos por um momento, esquecer a tristeza que está sentindo e sorrir. É fácil se encontrar em um anime, pois neste universo nós encontramos personagens que são crianças e adolescentes em todo tipo de situações: batalhas, superação de obstáculos, conquistas de objetivos, relacionamentos, dilemas familiares, escola, suicídio, morte e, claro, a depressão. Olhar estes personagens e ver como eles lidam com estas situações ajudam os adolescentes a compreender os outros e também a se compreender melhor. Os animes retratam o mundo de uma forma muito mais real do que alguns desenhos e outros filmes mostram. Nos animes, os personagens enfrentam a dor, o medo e a solidão de forma concreta. Nos animes, a dor faz parte da vida e isso ajuda muito as crianças a se prepararem para o mundo real. Porém, nos animes, os personagens também encontram amizade, sinceridade, verdade e amor. Assistir um anime e ver a forma como cada personagem enfrenta e supera os seus medos é muitas vezes como assistir a história da nossa própria vida. Alguns podem olhar para trás e dizer: eu consegui, assim como este personagem conseguiu. Já outros podem olhar para o futuro e pensar: de hoje em diante, eu me comprometo a jamais desistir. Algumas das ideias encontradas nos animes encorajam e inspiram, sem necessariamente vir em forma de sermão. Ao contrário, elas são carregadas de uma carga emocional que impacta mesmo sem ter a pretensão de o fazer. E estas ideias, quando bem absorvidas, podem fazer muito bem para quem as ouve. Anime não é religião. Algumas pessoas misturam estes temas apenas para demonizar os animes e dizer que este tipo de conteúdo não presta. Mas na verdade, o anime pode ajudar em muito a religião, na medida em que ajuda as crianças. Crianças deprimidas não querem sair de casa, muito menos ir para uma igreja. Já crianças alegres têm forças para sair e participar de um programa religioso que quase sempre é feito para os adultos. Eu conheço pessoas que já venceram a depressão graças a um anime. E não existe nada mais satisfatório do que poder ouvir relatos como o de uma mãe que disse: meu filho venceu a depressão com a ajuda de um anime. Outra coisa que é importante lembrar é que quem está com depressão tende a ficar sozinho porque não sabe como lidar com seus sentimentos. Porém, os otakus, a comunidade formada pelos fãs de anime, ajudam-se uns aos outros. Os otakus, além de possuir uma paixão arrebatadora pela cultura japonesa, também desenvolveram um senso de solidariedade e respeito para com aqueles que estão próximos deles. Assim sendo, quando um adolescente está sofrendo, ele pode sim encontrar alívio entre esta comunidade que, cada vez mais, está se tornando forte e maior. Os animes não são apenas passatempo de criança,
Na verdade, dentro da cultura japonesa, as animações não são feitas apenas para este público, mas para pessoas de todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Se você assiste animes, seja feliz com esta sua decisão. Se não, então seria interessante ao menos tentar entender os benefícios que estes programas trazem para aqueles que admiram a arte oriental.